Olá. Ao lado do presidente da Câmara, Lorival Messias de Oliveira, o vereador José Henrique Conte tem o maior número de mandatos na Câmara atualmente, um total de 4. Engenheiro agrônomo formado pela Exalc de Piracicaba, o vereador Conte tem seu trabalho pautado pela defesa do meio ambiente. Não foram poucas as vezes em que a cidade de Valinhos pôde contar com as leis do vereador Conte, que tiveram o meio ambiente sempre como pauta. Nesta edição do Sala de Visitas, o vereador Conte nos traz um pouco mais de sua trajetória política e também de funcionário público. Boa tarde, vereador Conte. Boa tarde, Denise. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, né? Eu acho que esse trabalho que a Câmara está fazendo, né, do Sala de Visitas e a própria TV Câmara foi um avanço muito grande que a cidade de Valinhos teve e a Câmara Municipal de Valinhos teve. Então eu fico muito feliz em ser aqui uma das primeiras pessoas a dar esses depoimentos aqui. Ah, obrigada. Você se inspirou no seu pai, Antônio Bueno Conte, para seguir a carreira política? Creio que sim, né? É claro que meu pai sempre foi uma inspiração para mim. Mas eu gosto de política desde muito pequeno, né? Na verdade, a minha história de vida se confunde um pouco com a história de política, porque quando meu pai foi nomeado secretário da Saúde, né, ocupou um cargo que a gente fala hoje, né, um cargo em comissão, né, um agente político, eu tinha 2 anos de idade. Então toda a minha vida eu vivi essa questão de política, participação em comunidade e tal. E eu ouvi meu pai falar, e eu acho que isso daí acabei participando também de muitas coisas, depois da política. E o que é interessante é que eu morava 30 anos eu morei ali do lado do Colégio Alves Aranha, que é o maior colégio eleitoral da cidade. Eu não sei se foi por causa disso, mas toda eleição, a eleição acontecia na porta da minha casa. A casa ficava fechada, né, interrompida, porque a eleição estava do lado da minha casa, né. Então acho que desde criança eu acho que eu participava de todas as eleições, aí tem várias, né, porque cada ano sim, ano não tem uma. Então não sei se foi aquilo que foi gostando ou não da política, né, e uma coisa rara, né, que é nessa geração nossa, muito poucos jovens se interessaram pela política. Então, não sei por que motivo que eu acabei me interessando. Mas o seu pai foi vereador em 3 mandatos até 2000 e depois, quando terminou o mandato dele, você começou na política. Na verdade, quando meu pai se candidatou pela primeira vez, eu já queria ser candidato a vereador. Tá. Na primeira eleição dele, eu já pensava em ser candidato a vereador, depois que ele terminasse. Né? Então, E o Oswaldo Conte, só para tirar uma dúvida minha, inclusive que eu acho que é de muitos valinhenses, o Oswaldo Conte, político antigo da cidade, é parente da sua família? Tem a ver com a sua família ou não? Não, primeiro que o Oswaldo Conte, ele termina com E. E o Conte, que é da minha família, termina com I. É até um caso interessante que o pessoal fala que uma pessoa que estudou essa questão da genealogia do Conte na Itália, disse que Conti é o plural de Conte, e é verdade, no italiano o I no final é plural, né? Então disse que Conte seria a família Conte, é o plural, se refere ao Conti. Então na Itália tem 2 coisas, tem o Conte e o Conti. A maioria é Conti, mas esclarecendo, né, como muitas famílias italianas vieram para o Brasil, né, e a gente conhece os parentes que vieram do meu bisavô, né, que é Conti com I. Então, se tem outros contos espalhados pelo Brasil e são parentes, a gente não sabe, né? A gente conhece os parentes do meu bisavô que vieram aqui, da Itália. Você iniciou sua carreira já no PV? Como foi a sua trajetória para entrar na política? Eu iniciei minha carreira no antigo PL, né? Que hoje é PR, que era o partido onde meu pai estava afiliado, né? E aí, tanto que eu me filiei na época no PE, fui um dos primeiros filiados. Logo que o partido foi organizado aqui em Valinhos, na época pelo prefeito Vitório, que era o líder do PR no município, PL na época, eu me filiei também, junto com meu pai, e, se não me engano, foi em 1989, e quando, depois, fui eleito vereador pelo PL por 2 mandatos, aí foi no ano de 2005, logo após a eleição de 2004, que foi no ano de 2005 que eu entrei no Partido Verde. Certo. Já fazem quase 10 anos. Certo, certo. Quais projetos nessa trajetória aí relacionados ao meio ambiente você tem mais orgulho de falar? São muitos projetos que a gente fez na área de meio ambiente.
E o principal é claro que a criação da área de proteção ambiental das Serras dos Cocais. Foi uma lei que eu fiz na época, lá em 2003, no meu primeiro mandato. Ela foi aprovada em 2004, depois de muito debate. Ela conseguiu ser aprovada, né? E naquela época ninguém sabia o que era Serra dos Cocais. Ninguém sabia onde ficava, o que significava. Hoje, o meu orgulho é essa lei, porque hoje, ao contrário, hoje a cidade inteira está preocupada com a preservação das Serras dos Cocais. E eu me orgulho de não ser só eu. Tá? Me orgulho desse trabalho ter se disseminado e aumentado. E hoje é muita gente preocupada com a preservação das Serras dos Cocais. Tá, e você vê essa preservação, essa preocupação também nas outras cidades? Até porque a Serra dos Cocais, ela pega 4 municípios, né? Ah, sim, com certeza. A preocupação nas outras cidades, assim como Valinhos, ela está aumentando, né? Com certeza. A gente tem contato com os outros municípios e cada vez mais há uma preocupação maior com a preservação. Talvez nem tanto como em Valinhos, mas já está aumentando nos municípios. Certo. O governo do estado também está se preocupando, você acha, com essa parte? Tá. Sim. Qual que é a sua avaliação? Não, ele está se preocupando. Uma demonstração disso é esse projeto que existe com a Ela Ambiental de Vinhedo, que é um projeto do governo do estado, que é do Comitê de Bacias. E o Comitê de Bacias está fomentando a criação lá do Córrego Bom Jardim, né? Transformar a bacia do Córrego Bom Jardim numa PRM, é um projeto estadual, né? Certo. Do governo do estado. E também o tombamento como patrimônio histórico? Sim. Você acha que isso também evoluiu? Sim, claro, porque o tombamento também é um órgão ligado ao governo do estado, ligado à Secretaria de Cultura do governo do estado, que deu aí um parecer favorável ao inicial, ao tombamento naquela região, graças a um pedido aí da Ela Ambiental. Certo. O que tem a Serra dos Cocais que ela é tão importante aqui para a região? Hoje, tem várias coisas que ela é importante, mas o ponto principal é a questão da água, né? Mas ela é geologicamente um ponto muito importante. Ela está numa transição, né? Geológica. E você nota o quê? Que a gente tem uma região aqui, que é o que a gente chama de mares de morros, que é o quê? Valinhos, Itatiba, Louveira, né? É um visual. Aí você chega em Valinhos, de Valinhos você vai para Campinas, o que é? É uma campina, por isso o nome de Campinas, né? Então você sai de uma região de mar de morros para uma região plana. Isso aí é uma transição geológica muito grande a nível estadual. E ela está nessa zona de transição. Isso daí também faz com que ela seja uma região de transição de vegetação e com uma grande biodiversidade de animais, entendeu? Então, geologicamente, geograficamente, biologicamente, ela é uma região importante. E ela tem toda uma característica que não existe em outros lugares. Essa tal da formação dela naquelas famosas, a gente conhece como pedra aqui em Valinhos, que na verdade são rochas. Que aquelas rochas peladas que são expostas, né, afloramentos de rocha, a palavra correta. E esses afloramentos de rocha são característicos dessa Serra dos Cocais. Tanto que o nome, quando eu fiz a lei em 2003, eu não sabia o que era Serra dos Cocais. Na minha cabeça, eu achei que tinha aqueles coqueiros, né? Tanto que uma das fotos que a gente tinha da Serra dos Cocais tinha um coqueiro. Quando eu fiz a lei em 2003, eu não sabia que Serra dos Cocais tem esse nome, porque aqueles afloramentos de rocha que existem lembram cocos. E não sei se foram os indígenas ou quem deu esse nome de Serra dos Cocais. Mas esse nome foi dado por esse motivo. Então, essa característica de afloramento de rocha é algo que só existe nessa região. Muito raro de acontecer em outro local. Então, realmente é algo característico. Por isso caracteriza as Serras dos Cocais, como eu falei, na questão geológica, geomorfológica, geográfica, ecológica, biológica. Ela tem todas essas características, toda essa questão da transição de Caatinga, Mata Atlântica. Então, tudo isso dá essa importância muito grande, como eu falei. Agora, o mais importante de tudo agora para a realidade nossa é a questão da água. Porque justamente nas Serras dos Cocais que nasce a água que abastece Valinhos, uma parte, é claro, né? Boa parte de Valinhos, né? 45%, uma parte de Itatiba, também a cidade de Vinhedo, e também uma parte que abastece o rio Atibaia, que vai abastecer Campinas e continua para outras cidades da região.
Então, a Serra dos Cocais, com essa questão agora de escassez hídrica, que nós estamos na bacia do PCJ, que todo mundo está vendo hoje, né? O estresse hídrico dessa bacia, aí você tem a possibilidade de uma região urbanizada como a nossa, ter uma região onde há nascentes e há produção de água no meio de uma região tão conurbada, isso é um filão que tem que ser preservado, isso é quase ouro. Certo. Quando nós vamos aqui de Valinhos para Vinhedo, a Serra dos Cocais fica à nossa esquerda, olhando lá para cima, assim. É essa região para a gente definir onde fica a Serra dos Cocais? Se você for de Valinhos para Vinhedo, fica à nossa esquerda. Se você for para Valinhos para Itatiba, ela fica dos dois lados da estrada. Ah, tá. Se você for pela Dom Pedro, em direção a Itatiba, ela fica do lado direito. E se você prestar atenção, você vai ver que ela continua do lado esquerdo ali, para Joaquim Egídio, ela ainda continua ali para a Serra das Cabras, ali que é na região de Joaquim Egídio um pouco. Certo, ela vai até Louveira ou Jundiaí? Como que é? Vai até mais ou menos Louveira, que é o que a gente fala, e ela acaba ali emendando com a região ali da Serra do Japi, mas já é outro tipo de... não é mais Serra dos Cocais, mas certo. Ela vai até Louveira de um lado e vai até a Serra das Cabras, seria Morungaba, Joaquim Egídio do outro. Ah, tá. Você já explicou pra gente na tribuna da Câmara, em determinada oportunidade durante a sessão, sobre a grande polêmica da implantação de loteamentos populares, né, especificamente apartamentos populares, lá na região da Serra dos Cocais. Explica pra gente agora, isso daí tá certo, não tá certo, o que foi feito vai prejudicar o meio ambiente, não vai prejudicar o meio ambiente? Não, em primeiro lugar, é difícil a gente falar. Primeiro que a Serra dos Cocais, como eu falei, ela toda essa característica, ela já entremeia já alguma coisa dentro de Valinhos, né? Difícil dizer qual que é a divisa da Serra dos Cocais. Agora, esse local onde vai ser construídas as casas populares, onde vão ser construídas, ele não está não tem formação de Serra dos Cocais, tanto que não tem essas rochas aflorando e tal. Então, ele está bem, na minha lei, ela está bem na divisa. Então, a Serra dos Cocais está de um lado do córrego e esse projeto de construção de casas populares está do outro lado do córrego. Ele está encostado na divisa da Serra dos Cocais e geomorfologicamente falando também, porque no lado que passou o córrego já começa essa formação de rochas, né, aflorando. E do outro lado do córrego, onde vão ser construídas as casas populares, não, é uma região mais plana, onde tem agricultura, onde não tem esse tipo de formação. Mas eu acho que a grande questão ali é o seguinte, quer dizer, loteamentos, empreendimentos de Valinhos no pé da Serra dos Cocais já tem vários acontecendo, né, infelizmente. O ideal é claro que você tivesse uma distância disso daí, né? Mas ali não é a questão tanto ecológica, que também é importante. Eu me preocupo mais com a questão agrícola ali. Porque você tem o bairro do Frutal, que é o maior bairro de produção de figo de Valinhos hoje. A gente está muito preocupado com a preservação do figo, que é o nome da nossa cidade. E ali é um bairro de produção de figo, não especificamente na gleba que está sendo proposto o loteamento popular. Lá não tem mais produção agrícola, porque há muito tempo o agricultor ali não quer produzir mais, né? Mas a preocupação nossa é esse loteamento popular não prejudicar a produção de figo no bairro do Frutal. Como aconteceu o Alvorada, que é também ali próximo, né, no comecinho do bairro do Frutal, eu tive uma preocupação muito grande lá em 2002, 2003, quando ele foi feito. O vereador Lorival participou comigo desse debate, né, na época, e a gente conseguiu lá, fizemos a história do muro e tal, conseguimos construir o muro, brigamos para construir o tal do muro, foi construído o tal do muro, não sei se foi por causa do muro, ou se não tivesse muro também, eu acho que se não tivesse muro não ia ter problema também, não prejudicou em nada, né? A gente achou que ia ter problema de roubar fruta, problema de urbanização, ia estragar com a agricultura naquela região, mas não estragou. Então o que eu sinto, que a gente precisa o quê? De organização, de normas, como é uma série de projetos de lei que eu fiz, com um objetivo muito claro, que é o quê? Permitir que a expansão de Valinhos, ou desenvolvimento de Valinhos, não prejudique a agricultura. Certo. Ou o meio ambiente. A gente tem que ter uma convivência pacífica da agricultura com o meio ambiente, né? Não pode acontecer como aconteceu no bairro do Roncalha, em Valinhos, onde a expansão imobiliária acabou com a agricultura. Isso que a gente não pode deixar acontecer naquela região e em outras regiões. Tem gente que fala, poxa, mas você está sonhando?
Isso é natural, isso acontece? Não, não acontece. Eu dei exemplos aqui na tribuna da Câmara, você lembra semana passada que eu falei sobre a questão da urbanização e a questão que tem países do mundo que convivem com isso perfeitamente? Sim, sim. Então eu fiz várias leis nesse sentido aqui na Câmara. Então a gente vai ter uma qualidade de vida boa aqui em Valinhos na hora que a cidade entender que a agricultura é importante, que o meio ambiente é importante e que nós temos que conviver juntos. Agora, naquela região lá da reforma agrária, você acha que o fato da reforma agrária estar lá naquele ponto prejudicou o desenvolvimento industrial da cidade? Ou você acha que foi mais o Vale Verde, a implantação do bairro Vale Verde de casas que prejudicou? Não, eu acho que nada prejudicou a expansão industrial. Eu acho que a expansão industrial de Valinhos é uma coisa que teria que ter sido mais bem organizada no decorrer desses últimos 20 anos, né? Eu acho que não foi bem planejada. Então acabou hoje culminando com uma zona industrial aí relativamente apertada como está hoje, né? E eu acho que isso daí teria que ter sido mais bem elaborado durante os anos, né? Mas eu não posso dizer que a agricultura tenha prejudicado o desenvolvimento da zona industrial. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso não prejudicou, muito pelo contrário. Eu acho que é possível a gente ter as duas coisas. Ter a convivência, assim como a convivência pacífica do rural com o urbano, como eu comentei, que seria mais aqui na cidade de Valinhos, eu acho que na zona lá do Macuco, na reforma agrária, nós temos que pensar na convivência pacífica do industrial com o rural. Não pode acontecer o que está acontecendo muito hoje. O quê? A poluição das indústrias prejudicar a água que o agricultor irriga. Os carros que estacionam, os caminhões que estacionam nas fábricas prejudicar a entrada e saída dos agricultores. Então, isso que não pode acontecer. Então, você fazer uma zona industrial, qualquer lugar do mundo você tem zona industrial e agrícola ao mesmo tempo. É isso que nós precisamos ter aqui em Valinhos. Uma forma organizada para que a expansão da zona industrial não acabe com a agricultura ou vice-versa. Certo. Mas onde hoje em Valinhos nós poderíamos fazer um novo distrito industrial? Não, eu acho que existem lugares ali mesmo, na região do Macuco, às vezes você não precisa nem pensar em novo distrito industrial, mas pensar em áreas onde você pode otimizar a questão da ocupação do espaço de uma forma mais organizada, mesmo ali na região do Macuco, ou em outras regiões do município, mas desde que seja um espaço mais bem organizado, né? Não vai prejudicar a agricultura. Se você fizer algo organizado, bem feito, não vai ter preocupação com a agricultura. Ele não pode um atrapalhar o outro. É isso. Mas a área tem. A área tem. Você acha que hoje tem? Porque, por exemplo, tem. Valinhos hoje está um pouco distante do que se tornou Vinhedo e principalmente Louveira, que tem uma arrecadação fenomenal por conta de logística e de ter espaço para oferecer para as novas empresas, né? Valinhos hoje, assim, pelo pouco que eu ando aqui, né? Mas eu não vejo assim mais onde colocar a indústria em Valinhos. Não, é um debate que precisa ser feito bastante grande, mas eu acho que tem espaço. Se você pegar toda aquela região lá da logística, por exemplo, que eu fui contra, da maneira como foi feita a logística, né? Por quê? Porque foi aberto um espaço enorme, muito maior do que em Louveira ou em Vinhedo, que não havia necessidade de ser daquele tamanho. E essa região é perto da avenida, da Rodovia dos Bandeirantes. Então aquilo ali que não foi bem feito. Então você pode fazer espaços menores, mais bem otimizados, que possam até ajudar o desenvolvimento da agricultura nas proximidades, através de contrapartidas, entendeu? Certo. Então tem como você fazer isso, tem espaço, né? Um exemplo é aquela questão logística. Não que eu seja a favor, não sou a favor da logística como foi feito, mas uma área menor, otimizada, sendo que ela favoreça o desenvolvimento da agricultura, ela apoiando a agricultura e valorizando a agricultura, eu sou a favor. Certo. Vocês possam conviver as duas coisas juntas. E é possível. Certo. Você acha que é possível continuar? A gente tem visto as plantações de figo diminuírem ao longo dos anos. Mas você acha que é possível acabar o figo ou você acha que as famílias serão fortes e terão descendentes que possam continuar na agricultura? Eu acho que o figo, uma vez eu dei uma palestra que falava sobre a sustentabilidade da produção de figo. O figo já passou por muitas coisas e o agricultor de Valinhos, o produtor, como você falou, as famílias, mostraram que resistem. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Valinhos na área da agricultura, há
sei lá, quase 20 anos atrás, o pessoal falava que o figo ia acabar em 10 anos. Já se passaram 20. Né? Então, que está havendo diminuição de algumas áreas de produção de figo, está. Então, o figo em Valinhos, ele já se começou a tornar uma fruta bastante cara. Um pouco porque diminuiu as áreas de produção de figo. Depois o figo não conseguiu se expandir para outras regiões. Ele está muito restrito aqui na região. Então, a fruta sendo cara, começou a ter o quê? Novos produtores interessados em plantar fruta. Porque começou a ser um fruto caro. Então, isso daí é um jogo de vai e vem. Às vezes diminui a produção de figo, mas agora já está tendo pessoas que estão querendo plantar figo. E já estão plantando figo. Então, eu creio o seguinte, que se você fortalecer a agricultura, ajudar, apoiar o agricultor e tomar ações realmente efetivas que vão favorecer o trabalho dele, ele vai continuar na roça, porque nenhum agricultor quer sair da roça. Se ele vem numa propriedade para fazer loteamento, é porque ele não aguentou mais, né? Mas se você der um pouco de condição para ele, ninguém quer vender a propriedade. O pessoal quer continuar trabalhando aquilo que o avô dele fazia, o bisavô dele fazia. Ah, você acha que tem, então, essa continuidade dos descendentes aí? Tem, isso é uma coisa óbvia, né? Ah. Tem gente que produz figo aqui há 100 anos em Valinhos. Olha só. Tem famílias, né? Ramos, próprio Previtali. Certo. Então tem famílias que estão dando continuidade, sim. Ah, que bom, né? Vamos torcer para que deem mesmo, né? Agora, é verdade que tem um problema com o solo ali da região do Macuco, reforma agrária, que está fazendo com que alguns agricultores estejam produzindo em louveira? Não existe problema nenhum com o solo. Os produtores foram... a própria área do frutal foi uma área nova, na década de 70, que os agricultores foram lá para produzir figo. E agora em louveira também foi uma área nova a produção de figo. Né? Existe o problema lá da seca da figueira, que é um problema que dá no solo, uma doença que acaba tornando aquela região imprópria para a produção de figo. Mas aí depois de alguns anos, muitos anos depois, a pessoa pode voltar a produzir figo naquela região. Então, isso daí tem dado uma certa migração pequena do figo, mas nada que tenha interferido. Né? Então, tem alguns produtores de figo de Valinhos que estão produzindo em cidades da região, Itatiba, Morungaba, Louveira, mas também mantém a produção aqui em Valinhos. Ah, tá. Interessante. Fala um pouco agora sobre a sua lei da arborização urbana. Essa é uma lei que eu fiz, como foi comentado agora essa semana, né, na terça-feira, quando veio o pessoal da CPFL aqui. Na época eu tive um contato aí com a equipe da arborização urbana da Prefeitura de Valinhos e nós pensamos e bolamos e vimos que era justamente aquela época onde se estava revendo a questão da arborização urbana, essa questão das árvores muito altas que causam problema. E a CPFL tinha criado um manual de arborização urbana. Então existia toda uma série de um novo conceito em arborização urbana sendo sedimentado em toda a nossa região, né? E foi justamente naquele momento que nós falamos, precisamos de uma lei que regulamente a arborização urbana em Valinhos e fale isso, que você precisa de árvores adequadas, que não atrapalhem a fiação, etc. Não aquelas árvores que foram plantadas de forma inadequada, que são bonitas, né? Exuberantes, que deixaram a cidade de Valinhos muito bonita, mas acabaram depois, ao longo dos 30 anos, atrapalhando toda essa questão de calçada e fiação, etc. Não precisava dar um novo conceito, que era o conceito que estava forte na época, né? E é o que está até hoje. E aí nós fizemos a lei, baseada nisso, eu fiz a lei que regulamentou a arborização urbana em Valinhos, ela foi aprovada em 2004, e o pessoal da prefeitura passou a utilizar essa lei como manualzinho deles, né? Que era realmente a proposta que a gente tinha na época. Que bom, é o mínimo de preservação que tem, então é iniciativa sua como vereador. A arborização urbana é justamente isso, é você adequar a cidade, a arborização da cidade ao novo conceito de arborização urbana no município, né? Foi isso que está sendo feito, né? Tá legal. Como funcionário público, o que você faz especificamente? E a sua carreira como funcionário público te ajuda na carreira como político? Não, como funcionário público eu tenho uma ação específica, né? Eu sou funcionário da Secretaria da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo e estou lotado aqui no município de Valinhos. E aqui no município de Valinhos nós somos responsáveis pela extensão rural.
Então eu sou extensionista rural do município de Valinhos. Então eu sou engenheiro agrônomo, responsável por quê? Para trazer, levar, não diria que eu sou responsável por levar as novas tecnologias, porque eu sou um extensionista. Então o extensionista, ele vai tentar melhorar a qualidade de vida dos agricultores, melhorar a renda dos agricultores, e através disso nós vamos fazer com que os agricultores possam ser sustentáveis e permanecer na zona rural. Então esse é o meu trabalho, então é um trabalho específico que eu tenho voltado aos agricultores do município de Valinhos. O trabalho como vereador é muito mais amplo, né? Certo, mas você também tem mestrado, doutorado, explica um pouquinho essa formação acadêmica. Ah, sim, eu fiz a minha faculdade, né, de agronomia na Exalc, logo em seguida eu já fiz o mestrado e o doutorado. Na área que é uma área que, não sei se é uma frustração ou não, mas eu não atuo na área hoje, né, que eu fiz em genética, né, que é uma área de genética, fiz um mestrado, doutorado no departamento de genética da Exalc, que é hoje um departamento muito conceituado, diz que ele tem nota 7 do MEC, eu achava que a nota do MEC ia até 5, né, quando ela via as universidades, não, diz que o departamento de Exalc, de genética da Exalc, ele tem nota 7 do MEC. Então é um trabalho lindo que eu fiz na área eu acho, né? Explica um pouquinho desse trabalho. O trabalho que eu fiz, mestrado, doutorado, foi na área de genética de melhoramento no mestrado eu trabalhei com alface, no doutorado eu trabalhei com morango, né? Então, melhoramento de frutas. Foi isso que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Então, é uma área que, na verdade, a gente atua um pouco aqui em Valinhos, porque nossos conhecimentos de melhoramento genético ajudam na questão da goiaba, né, do figo, né? Mas tudo aquilo que eu aprendi na parte mesmo de melhoramento, né, com uma formação muito forte de genética, eu acabo não praticando, né? E você está no seu 4º mandato como vereador, né? Você não foi presidente da Câmara até agora. Seu pai já teve 3 mandatos como vereador. Enfim, já chegou no limite ou você tem planos políticos diferentes do que ser vereador? Eu não sei, né? Se for seguir a linha, eu acho interessante, né? Algumas coisas interessantes que acontecem. Eu, na eleição, não nessa eleição, na eleição anterior de presidência da Câmara, eu fui eleito 2º vice-presidente por unanimidade. Foi no momento que os outros que foram eleitos para os outros cargos da mesa não foram eleitos por unanimidade. Eu fui o único que fui eleito por unanimidade 2º vice-presidente. Nessa eleição atual, eu fui eleito 1º vice-presidente por unanimidade, né? Então eu falei, se for seguir a linha lógica, eu teria que ser presidente na próxima eleição, na seguinte agora, né? Mas é claro que a minha expectativa é essa, né? Como eu falei, a minha carreira política ela começou quase quando eu nasci, né? Já começou essa participação política minha. Então minha vontade, né? Minha expectativa é realmente ser presidente da Câmara, um dia ser prefeito da cidade, deputado estadual, que eu já fui candidato e também gostaria muito de ser, para que a gente pudesse implantar esses projetos que a gente batalha há muito tempo, né, a nível estadual. Então, a gente tem expectativas, mas eu tenho muita calma. Como eu falei para você... Você é novo também. Eu comecei cedo, eu acompanho meu pai desde antes dele ser candidato a vereador, já falei que eu já queria ser candidato a vereador, então eu acompanhei toda a trajetória dele. Então, também foi diretor na prefeitura. Diretor na prefeitura também. Tem uma experiência administrativa. Tem, então a gente tem que dar cada passo, um passo de cada vez com muita calma, né? Eu não sou afobado, eu tenho calma e eu acho que o momento está chegando perto agora. Tá, esse ano é eleitoral, você é pré-candidato a deputado estadual? Eu tenho muita vontade de ser candidato a deputado estadual nessa eleição. A gente não definiu ainda, nós estamos vendo, né, estudando. Ainda não tá definida essa questão ainda. Na tribuna, outro dia, você falou da rede de sustentabilidade. Agora, entrando um pouco na questão política, você está ajudando o partido aqui na cidade, a formação do partido? Como que está? Sim, eu estou ajudando a formação da rede de sustentabilidade aqui na cidade, porque eu acho que é um projeto muito bonito, né? Eu fui candidato a deputado estadual na última eleição, né?
no Partido Verde e apoiando a Marina Silva para presidente. Então tive oportunidades de estar com ela, de conversar pessoalmente com ela e ver as ideias dela. E ela está com uma proposta muito boa, que é a questão de fazer um partido democrático, como é um problema grave que nós temos nesse país, né? E que os partidos, infelizmente, não têm essa democracia interna. Então, a proposta dela é muito bonita, ela vai de encontro com o que o país deseja hoje, né? Então, por causa disso tudo, eu acho que nós precisamos se engajar nesse projeto, né? No projeto dela, de criar uma nova... É um novo partido e, na verdade, é uma nova forma de fazer política. Certo. E eu gostaria de contribuir, e por isso que eu estou contribuindo, não só a nível de Valinhos, mas também a nível regional, para a implantação da rede de sustentabilidade em toda a região aqui. Certo. Como que você está vendo assim as eleições para esse ano, né? Todo mundo parece um pouco desanimado, né? Porque o Brasil não tem jeito, vou votar nulo. O que você diria para o eleitor brasileiro nesse momento? Eu que participo de política há muito tempo, eu falo para as pessoas o seguinte: a gente passa por muitas coisas na política, algumas desanimam, outras animam. E eu falo o seguinte: se eu fosse desistir da política, eu já teria desistido há muito tempo. Então, a gente tem que ser persistente na política. Então, muitas pessoas nesse longo dessa trajetória grande, como você comentou aqui agora que eu tenho em política, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Começaram e desistiram. Eu falo o seguinte: política, a gente tem que ter paciência nesse país. Como eu estava contando a questão da Marina Silva agora, ela quer fazer uma nova política. Não é fácil você ter ideias, ter propostas de nova política nesse país, mas a gente tem que ter calma e paciência, porque se a gente não fizer e sair, aquela velha política vai continuar comandando. Então as pessoas que querem uma política nova nesse país, elas têm que participar da política. Não adianta ter aquele discurso de que eu não gosto de política, não quero participar. É o caminho que existe hoje, quem comanda o país são os políticos. E se você não quiser participar, você vai deixar essa velha política arcaica que comanda o país hoje permanecer sempre. Então não tem outra maneira. Tem que participar, gostando ou não, com todos os problemas que tem, com todas as dificuldades. A gente tem que participar, por isso que eu faço eventos, reuniões, incentivo os jovens a participarem. Agora estou organizando o partido também da Marina Silva. Bem, estamos no nosso partido, do Partido Verde, que tem uma bandeira muito importante, forte, internacional. Então, a gente tem que incentivar as pessoas, jovens, meia idade, todos a participarem da política. É só assim que nós vamos conseguir mudar o nosso país. Então eu falo, pessoal, mas a gente não consegue mudar. Eu dou exemplo. Às vezes uma pessoa na comunidade faz uma diferença muito grande. Então, precisamos realmente atuar e motivar as pessoas. Não tem outra saída. Se não houver uma participação, engajamento da comunidade, da população na política, nós nunca vamos mudar esse país. Certo. Você tem feito alguns fóruns aqui, inclusive, falando de participação, né? Fóruns da Bacia do Ribeirão Pinheiros, né? O que vocês têm tratado nesses fóruns? O Fórum do Ribeirão Pinheiros, desde que a gente organizou ele lá em 2003, qual que é o objetivo dele? É discutir os problemas do Ribeirão. Todos os problemas que refletem do meio ambiente em Valinhos acabam caindo no Ribeirão Pinheiros, né? O Ribeirão Pinheiros, né, o rio, é o grande dreno dos problemas ambientais que acontecem no município. Então, falando em defesa do Ribeirão Pinheiros, nós estamos falando em todos os problemas ambientais de Valinhos. E hoje, o meio ambiente é tudo. Hoje a visão que a gente tem é do desenvolvimento sustentável. Então hoje, se você quer qualidade de vida, é meio ambiente. Meio ambiente não é só você cuidar das árvores, dos animais. Meio ambiente é você cuidar da vida das pessoas, que elas tenham uma vida melhor, mais saudável, com mais qualidade. Então, os debates do Fórum do Ribeirão Pinheiros, elas falam sobre essa visão de um desenvolvimento sustentável para Valinhos. Focos estão sendo isso. O que devemos fazer hoje para que Valinhos tenha um desenvolvimento sustentável? E Valinhos, Henrique, como você vê Valinhos hoje? Valinhos hoje é uma cidade que tem um potencial muito grande, eu vejo, pela sua agricultura pujante, com nome forte,
pela toda a bagagem cultural que tem no município, pela bagagem intelectual das pessoas, ou seja, um município muito bem formado. E agora está enfrentando uma dificuldade muito grande com essa questão de que outros municípios estão tendo mais dinheiro que Valinhos, estão sendo mais organizados. Isso aí está prejudicando o desenvolvimento da cidade. Valinhos está ficando muito na questão da cidade dormitório. Então é isso que a gente tem que mudar. A gente precisa criar em Valinhos uma cidade com mais vida, onde as pessoas que moram em Valinhos, as pessoas que vieram para Valinhos em busca de qualidade de vida, as pessoas que nasceram em Valinhos, as pessoas que gostam de Valinhos, elas precisam ter o quê? Mais espaço para atuar em Valinhos, para mostrar o seu potencial na cidade de Valinhos. Então eu falo isso em tudo, então tanto na parte de mais empregos na cidade, né, aproveitar esse potencial, quando aproveitar mais a questão da agricultura, que nós temos uma festa do figo, aproveitar mais a bagagem cultural que a gente tem. Hoje a gente exporta na área da cultura, na área do esporte então nem se fala. Toda hora tem gente indo jogar no exterior, no mundo todo, e Valinhos mesmo não aproveita isso, todo esse potencial que a cidade tem. Então nós estamos deixando os municípios vizinhos nossos crescerem, né? Valinhos, há 20 anos atrás, era a cidade top da região. Hoje você vê aí as outras cidades se expandindo, Paulínia, Indaiatuba, Vinhedo, Louveira, e Valinhos parece que está meio amarrada. Então eu acho que a gente precisa tomar ações para que Valinhos realmente deixe de ser uma cidade dormitório e seja uma cidade com mais vida. Interessante. E a Câmara em prédio novo? Como você está vendo nesse quarto mandato essa nova estrutura do Legislativo? Isso eu acho que é um sonho, né, para mim. Eu que acompanhei as sessões da Câmara desde que meu pai foi eleito vereador pela primeira vez, né? E eu lembro perfeitamente que naquela época eu ia em todas as sessões assistir, né? E eu lembro que eu ficava lá, às vezes era 2 ou 3 pessoas assistindo a sessão, e meu pai batia, e meu pai falava: Forte, nós precisamos melhorar. Meu pai dava até ideia de fazer sessões da Câmara nos bairros, em outro local da cidade, porque ali ninguém assistia, ninguém via, tinha 2 pessoas ouvindo, né? Então, eu vi todo esse debate e chegar, né, todos esses avanços que teve hoje, né? E acho que eu que participei mais de tudo isso, porque meu pai, ele saiu da Câmara e daquele jeito que estava, né? E eu pude pegar isso e ajudar e contribuir para ver uma construção de uma nova Câmara, né? Na verdade, a mudança, que todas essas mudanças, quer dizer, a reforma daquela Câmara anterior, que foi muito grande, que criou um espaço para 80 lugares, depois veio a TV Câmara, que aí realmente expandiu, né? A transmissão da sessão pelo rádio, pela televisão, e aí culminou agora com um prédio novo da Câmara Municipal de Valinhos. Então eu que vi o meu pai lutar por aquilo, lutei por aquilo durante todos esses anos, é uma satisfação muito grande de ver isso. Então acho que a gente tem que usar esse espaço da melhor forma possível, para um espaço de debates, de reuniões, para que a democracia de Valinhos, como eu falei para vocês agora, né, toda essa parte cultural e toda essa formação intelectual que a cidade de Valinhos tem, todo esse potencial, tem que aproveitar cada vez mais esse espaço, como é o que está acontecendo agora, né, que vocês estão organizando isso, mas mais ainda, mostrar mais isso para que realmente a cidade de Valinhos enxergue esse prédio, justifique todo o investimento que foi feito nele e veja a importância de ter um espaço democrático no município. A Câmara é o reflexo do povo. Enquanto que o povo não entender isso, que lá que reflete os anseios da população na Câmara Municipal, e ela tem que ser forte. E as sessões têm sido participativas, né? Não tem nem dúvida, o plenário está cheio, tem a transmissão pela televisão, ampliou muito. Então hoje a gente conversa na rua, vê pessoas que sabem o que está acontecendo na Câmara. Então nós precisamos, sempre defendemos um legislativo forte. E uma cidade, ela só é democrática se tiver um legislativo forte, fora isso é ditadura. Isso mesmo. E trabalhar com o presidente Lorival, que vocês dois são os únicos com 4 mandatos, os que têm mais mandatos. Como que é trabalhar com o Lorival? Eu sempre tive uma afinidade muito grande com o Lorival, desde o primeiro mandato de vereador. Eu tive um contato muito grande com ele, né? Depois, no último mandato anterior, que ele também estava junto comigo lá, e nós dois estávamos ali sempre unidos, eram menos vereadores, né?
Então eu sempre tive uma afinidade, sempre gostei muito do Lorival, da forma dele trabalhar, atuante, também a forma minha, né, meio bastante assim, democrática também, de chamar o povo para comparecer, para participar, participativa, né. E acho que reflexo desse trabalho foi a votação que a gente teve na última eleição, né, tanto eu quanto o Lorival, que foi uma votação muito grande, a nossa votação, né. A gente reflete muito, acho, a credibilidade que o eleitor dá para as pessoas que realmente são ativas na política, como é um exemplo que eu vejo, que é o exemplo meu e do Lorival. Vocês são vereadores combativos, né, na cidade, né? Sempre nas suas causas, assim, nas suas atuações, mas são vereadores combativos, exatamente, né? Eu diria que são vereadores atuantes. Isso. Bom, a conversa está muito boa, mas eu pediria que você fizesse suas considerações finais, por favor. Eu vou falar só um exemplo que eu queria dar aqui, que eu achei muito forte, só para terminar, que eu não tive tempo de falar, que você acabou de falar sobre democracia. E, aliás, não esquece de fazer propaganda da feirinha do Parque Municipal. Vou falar. Só falar para você que quando eu tinha acho que 14 anos de idade, eu fui para Buenos Aires, na Argentina, e tinha um dos passeios que era você visitar o prédio do Congresso Nacional. E aí, bonito, né? Eu tinha 14 anos, fui visitar o prédio do Congresso Nacional. Quando eu cheguei lá na frente do prédio, tinha um cadeado na porta. E foi uma coisa que me chocou muito. Porque eu tinha ido lá para visitar o prédio. Eu achei que ia ver um prédio lindo. Não, tinha um cadeado e o cadeado era grande, eu lembro. Sabe? Aquilo ali me deu uma vontade de trabalhar pela democracia do país. Eu enxerguei a importância do Congresso Nacional, do Parlamento, para a participação popular do povo. Então, isso daí e outras coisas me fizeram eu querer participar muito da política, querer ser atuante. Então, o que eu posso passar para vocês, né, para a cidade de Valinhos hoje é o seguinte: é uma cidade com um potencial muito grande. Nós precisamos de maior participação. As pessoas precisam se engajar. Se a gente tiver um engajamento da comunidade de Valinhos, na política, nós vamos conseguir fazer muita coisa. Nós vamos conseguir melhorar essa cidade, né? Existe um potencial enrustido. Então, esse, acho que, o grande recado que eu dou para Valinhos hoje. Vamos liberar esse potencial das pessoas que estão em Valinhos, que querem participar. Tem espaço, tem atuação, tem movimentos que estamos fazendo. Tem um espaço aqui da Câmara, que é um espaço excelente. E vamos transformar essa cidade na área política. Tá certo. Vou dizer para vocês da Feira do Agricultor, que é um movimento que a gente organizou, que para mim reflete muita coisa. A Feira do Agricultor reflete o quê? Que a agricultura de Valinhos existe, que o meio ambiente tem que ser preservado, e que se o meio ambiente for preservado, a agricultura for preservada, nós vamos ter qualidade de vida e nós vamos ter o quê? Frutas e verduras saudáveis na mesa do povo, de forma barata. É isso que nós precisamos. Valinhos precisa ser uma cidade mais barata. Valinhos é uma ótima cidade para viver, só que é cara. Então nós precisamos fazer ações como a Feira do Agricultor, é um exemplo pequeno, mas de ações para que a gente tenha qualidade de vida em Valinhos de forma mais barata. Para quem tem oportunidade, aquelas pessoas que nasceram aqui em Valinhos não tenham que mudar para outra cidade, porque não tem dinheiro para comprar um terreno aqui em Valinhos. Não, a gente precisa de uma cidade de qualidade de vida e mais barata. É isso que nós precisamos de Valinhos hoje, e para mim a Feira do Agricultor que existe, que é que eu vou fazer propaganda agora, todo sábado de manhã, das 7 às 10 da manhã, lá no Parque da Festa do Figo, entrada pelo portão 3, ali pela Guarda Municipal. Você vai ter a oportunidade de comprar frutas e verduras baratas diretamente do nosso agricultor, e vai estar ajudando ainda a manter o nosso meio ambiente, a nossa qualidade de vida no município de Valinhos. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista. Em nome do presidente Lorival, Sala de Visitas agradece a sua presença aqui. Foi uma entrevista emocionante, inclusive, mais uma entrevista emocionante. E o Sala de Visitas volta na próxima segunda-feira agora com entrevista com outro vereador Paulo Monteiro. Até lá, um ótimo fim de semana a todos.